Leitura da Bíblia, o livro de Samuel. Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro do profeta Samuel e nós vamos iniciar hoje no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. O título do capítulo é Amon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu, de dia em dia, tanto esmagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: Vai à casa de Amon teu irmão e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon seu irmão, ele porém estava deitado. E tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse Amon: Fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: Trazei a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto, e chegando-lo para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia e disse: Põe fora esta e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores,
porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amon nem mal nem bem, porque Absalão odiava Amon por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueado em Baal-Azom, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Amon, meu irmão? Porém o rei disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vos ordenei? Esforçai-vos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os moços, filhos do rei, porque só morreu Amon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se ponha, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiú, rei de Gesum. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur,
e esteve ali 3 anos. E tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Capítulo 14. Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto e não te unjas com óleo, e ser como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei e, deitando-se com o rosto em terra, se prostou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. E estes brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disse: Dar-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos. Por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro, assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu, a injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, trazei-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios para que não fique banindo dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá, para livrar sua serva da mão do homem que intenta destruir justamente a mim e a meu filho da herança de Deus? Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei meu senhor para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher:
peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei meu senhor tem falado. Porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi o que teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei e disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesus e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele. E enviou ainda 2ª vez, e contudo não quis vir. Então disse a seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide, ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: Por que pusestes os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei. E disse-lhe: Para que vim de Jesus? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se não ainda em mim, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Capítulo 15. A rebelião de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corriam adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava em um lado do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Ora, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão:
quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo homem que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque morando eu em Jesum, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi a Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Gilom, estando ele oferecendo os seus sacrifícios e a conjuração, e se fortificava. E vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determina o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado de teu lugar. Ontem viestes, e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse: vive o Senhor e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele, e toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cédron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadoqueu ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadoque: torna a levar a arca de Deus à cidade,
porque se achar graças nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz para a cidade. E convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquista, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi, se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-se-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar sacerdotes? E eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez curvamos diante de Ti, ó Pai, e vemos a vida destes homens, ó Pai, histórias que aconteceram, lutas que eles tiveram que atravessar. Mas os filhos do Senhor venceram, ó Pai. Foram exemplos para nós diante das dificuldades. E nós temos problemas, temos lutas, mas cremos no mesmo Deus que deu vitória, Senhor. Para estes homens lá no passado, é o mesmo Deus que nos dá vitória. O Senhor estava mostrando a vida de Cristo através de Davi, quando Davi estava foragido, chorando no Monte das Oliveiras. O Senhor estava mostrando que o Filho de Deus também estaria no Monte das Oliveiras chorando, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar, como as galinhas juntam os seus pintainhos, mas não quisestes. Davi estava refletindo a vida do Senhor.
Que cada irmão, Senhor, possa refletir a vida de Cristo, cada irmã possa refletir a vida de Cristo, diante das lutas, diante dos problemas, possam ser tipos do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa mostrar a vida do Senhor, possa mostrar o que é ter paciência, possa mostrar o que é ter temperança, possa mostrar o que é ter fé. Que a vida de cada irmão possa ser um reflexo da vida do Senhor Jesus Cristo. Que com isso, ó Pai, cada irmão, cada irmã possa ter o consolo na alma, possa ter o consolo no espírito. Que são filhos e filhas de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada irmão seja abençoado, consolado, pelo poder de Tua palavra, que ela seja vivificada em nossos corações, ela é apta para trazer a cura divina, para dar a bênção no lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.